Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje eu vou falar de um mito que vocês pediram para a gente falar aqui no canal, e é o mito de Orfeu. E não tem como a gente falar do mito de Orfeu sem falar da Eurídice, né? Sua grande amada representação da alma imortal. Antes de começar a falar desse mito tão conhecido, eu vou falar um pouquinho de Orfeu, quem é ele e o que ele representa, e depois a gente entra nessa saga de amor eterno aí atrás de Eurídice. Bem, Orfeu, ele é filho de Calíope, que é uma das musas, né, das 9 musas, com Apolo. Apolo, ele é o deus sem polaridades, né? Apolo, ou seja, aquele que chegou na harmonia completa. E ele é associado justamente às artes, né? Você tem a lira de Apolo e o pai, né, olhando para a criança linda e maravilhosa, bela daquele jeito, resolveu dar de presente uma lira para ele também. Falou: oh, meu filho, tá aqui, né? Sua lira para você seguir os passos do seu pai. E a lira, então, de Orfeu, conta-se que ela soava maravilhosamente, que toda a natureza parava para escutar os sons que saíam da lira de Orfeu, desse presente que ele ganhou de Apolo. E é interessante que a lira, com as suas cordas, elas vão representar os elementos que constituem a matéria, o mundo material e especificamente o ser humano. Quando a gente fala de tocar a lira de Apolo, é harmonizar todos os elementos da vida, todos os elementos que existem dentro da gente, para que a gente possa soar, para que a gente possa gerar música, coisas belas, né, que encantam as pessoas, né, e não os ruídos assim que nem a gente faz muitas vezes. Então a lira de Apolo representa justamente essa capacidade, né, da divindade, dessas forças harmonizarem todos os elementos para que a gente gere harmonia e beleza no mundo e na vida. O nome de Orfeu, ele é bem interessante, ele significa aquele que cura pela luz. Apolo é muito associado à medicina, né? E Orfeu também tem esse dom. Só que ele cura pela luz. A ideia da luz aqui não como a luz física exatamente, mas como a luz do espírito, a luz espiritual, a luz da consciência. Então Orfeu traz as pessoas à consciência para que elas possam se curar. Não só de males físicos, mas principalmente da ignorância, né? Que segundo Platão é a origem de todos os outros males que o homem vive, ok? Bem, ele é considerado o civilizador dos Trácios, né, que é uma região da Grécia, que é onde se passa a história e é onde ele é mais cultuado e é onde vai surgir o orfismo. A base do orfismo é justamente o mito de Orfeu. Orfeu, com todas as suas características, e principalmente esse mito da descida dele aos infernos à procura de Eurídice, ok? Então é a base do orfismo. Aqui uma imagem belíssima aqui das ninfas, né, ouvindo a lira de Orfeu. Essa ideia de que a música pode encantar as pessoas e pode trazer harmonia fala muito da importância que a arte, não só a música em si, mas a arte como um todo, a beleza, a importância que esses elementos tinham dentro da civilização grega. Esse culto que a gente vê ao belo e ao harmonioso tem representações em diversos deuses, mas assim, Orfeu é realmente um auge, né? É um ápice da ideia de que a beleza e a harmonia pode levar o homem a elevar sua consciência, chegar à iniciação e curar todos os males que ele tem na vida, ok? Bem, vamos falar então de Orfeu e Eurídice, que é o mito mais conhecido que a gente tem de Orfeu e que chega até nós em algumas versões, né? Eu vou trazer uma das versões para vocês. A gente sabe que a mitologia grega tem várias versões diferentes, um pouco adaptadas aí dependendo da região, da época. Então eu vou trazer um fio da história aqui para vocês. Eurídice, ela significa conhecer a justa medida. Então é interessante que Orfeu, aquele que é filho do deus da harmonia,
que consegue hipnotizar toda a natureza, harmonizar tudo, é interessante que a contraparte feminina dele tenha justamente um nome que significa a justa medida. A gente acha às vezes que a harmonia é ter demais e não ter que se preocupar com as coisas, mas uma obra de arte, ela é feita na justa medida. Ela tem os tons certos, ela tem os traços corretos, equilibrados. É preciso uma justa medida para trazer a beleza ao mundo. E essa justa medida, então, é representada por Eurídice, que vai ser o grande amor de Orfeu. Ela é uma ninfa, eles se apaixonam. Em algumas versões, eles chegam a casar e ela morre depois. Em outras versões, ela morre no dia do casamento deles. Ai, meu Deus! Imagina que situação, gente. Diz que no dia que ela foi casar, Aristeu, que é um cultivador de abelhas, resolve tentar violentar Eurídice e ela foge, ela sai correndo. Quando ela corre, ela é picada por uma serpente justo no calcanhar. É uma serpente altamente venenosa e ela acaba então morrendo no dia do casamento dela. Aqui é interessante, né? Ela ser picada por uma cobra, por uma serpente, representação do conhecimento, e justamente no calcanhar ali, o calcanhar de Aquiles também, seria ali no mesmo lugar, um dos pontos vulneráveis que as pessoas têm. Então não adianta você estar todo coberto, todo protegido, mas um ponto falso, né? Um ponto vulnerável é o suficiente para que você seja envenenado e morra, no caso de Eurídice e de Aquiles também, né? E a serpente é sempre símbolo de conhecimento, de sabedoria, só que nesse caso é o conhecimento que ela vai guardar indo para o Hades, e que Orfeu vai tentar resgatar quando ele vai descer lá e procurar por ela, ok? Então, Orfeu, quando sabe da morte de Eurídice, né, tá aqui um belíssimo quadro falando dessa cena, ele fica assim totalmente atordoado, não aceita, fala, meu Deus, mas como assim? Eu vou no Hades, né, para buscar Eurídice. Ele pede para que o pai, Apolo, interceda. E Apolo fala, bem, vou mandar Hermes para ajudar você, porque Hermes é justamente o deus que consegue transitar, né, entre os mundos, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. É um dos poucos que pode entrar. Porque normalmente, gente, no mundo dos mortos, os vivos não costumam entrar, não. Só em situações muito extremas, que é o caso que a gente está vendo aqui. Aí Hermes vai, né, ajuda ele a descer. E é interessante porque na descrição ele vai falando que ele encontra Tântalo, ele encontra Ixion, Sísifo, né, aqueles que estão condenados a ficar no inferno eternamente, e quando ele vai passando, ele vai harmonizando por alguns instantes essas pessoas que tentaram enganar a morte e que estão presas eternamente no Hades, né? A passagem de Orfeu ali por eles faz com que eles sintam um pouco mais de harmonia, um pouco mais de calidez numa situação tão complicada como eles vivem. E muitas pinturas que vocês vão encontrar é justamente dele tocando para Cérbero, né? Na entrada do inferno tem Cérbero, um cachorro com 3 cabeças. E é um cachorro muito feroz e tudo. E aí diz que Orfeu toca a sua lira e até o Cérbero amansa, né? Ele consegue se tornar manso perante as cordas, né, perante o som de Orfeu. Então tem várias situações, né, que ele vai passando até chegar então na frente de Perséfone e do Hades, que são o casal, né, que reina ali no inferno. E ele conta a história dele, e ele fala, meu Deus, a gente se ama tanto, e Eurídice está aqui, e eu juro, não vou cuidar dela, enfim, vai, né, defende sua causa ali para o casal, e a Perséfone, ela fica assim realmente tocada. Ela fica tocada com a história, ela fica tocada com essa insistência, né, de Orfeu de descer até o inferno e para onde for necessário para encontrar Eurídice, para encontrar a própria alma. E aí ela fala, tudo bem, vamos deixar. Aí Hades fala, não, Perséfone, vamos deixar assim, vamos deixar esses dois irem, porque é uma história muito bacana. Só que as coisas não são tão simples assim. Existe uma condição. Perséfone fala, tudo bem, você pode levar Eurídice com você, com
Contudo, você não pode olhar para trás enquanto vocês não tiverem saído das sombras do inferno, enquanto vocês não estiverem banhados pela luz do sol novamente. Enquanto vocês estiverem andando, você tem que ir na frente, Orfeu, e confiar que Eurídice está indo atrás. Não importa o que você pense, não importa o que você escute ou o que você veja, você não pode olhar para trás. Já sacou que foi aí que deu problema, né, gente? E foi aí mesmo. Orfeu vai na frente, né? Ele topa, né? Ele vai na frente, Eurídice vai atrás, e eles começam a sair do Hades, então, em direção à luz do sol. E eles vão saindo e escutam vozes, e acontece uma série de coisas, e Orfeu tá ali firme, né? Vamos indo, vamos indo. Diz que quando ele chega na saída, ele está muito angustiado, porque ele está com medo de Perséfone ter mentido, de Eurídice ter se perdido, dele ter ido rápido demais, enfim, de Eurídice não estar ali atrás. E quando ele recebe assim, o primeiro raiozinho em cima dele, ele já olha para trás. Só que Eurídice ainda não tinha saído. Eurídice ainda estava nas sombras do inferno. E nesse momento ela é sugada, né? No momento em que Orfeu fala, mas será que ela está aqui atrás mesmo? Né? No momento em que ele duvida e olha para trás, Eurídice se perde, né? E ela vai sendo sugada pelo Hades novamente e fica totalmente inacessível a Orfeu. Ai, meu Deus, me dá um nó no coração. Não dá não, gente, porque imagina, ele estava quase lá, quase lá. Só que ele duvida. Ele pergunta, será? Será que ela está aí mesmo? Será que não me enganaram? E no momento em que ele olha para trás, isso é altamente simbólico, né? A gente tem também isso em outras tradições, em outras histórias na própria Bíblia, né? Quando saem de Sodoma e Gomorra, também falam, olha, não olhe para trás. E quem olha para trás perde as coisas essenciais da vida. No caso de Orfeu, ele perdeu Eurídice, ele perdeu o dom do canto, o dom da música, ele não consegue mais cantar, ele não consegue mais tocar, porque ele perdeu a sua própria alma, o seu grande amor, que era Eurídice. E olhar para trás aqui, gente, tem muitos significados possíveis, até porque os gregos tinham dentro dos mitos uma certa colocação do que é olhar para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, tal. E olhar para trás, o que você encontra para trás? Justamente as coisas que você devia desapegar. Você encontra atrás de você justamente o passado, os erros, os problemas, todas as coisas que você deveria ter deixado. Você não acredita nesse futuro, você não acredita no que está sendo colocado na sua frente, não consegue desapegar do passado e olha para trás. E no momento em que você olha para trás, você perde, né, como se você perdesse essa prova, né? Ou seja, nosso Orfeu não está preparado ainda para se unir definitivamente à sua alma imortal representada por Eurídice. E aí o que acontece com ele? Diz que ele fica assim arrasado, né? E não aceita mais mulher nenhuma. Ele começa a repudiar todas as mulheres da Trácia. E elas ficam assim iradas com toda essa fidelidade. Eu falo, meu Deus do céu, mas você, este pedaço de mau caminho, como dizia minha avó aqui, e não fica com ninguém. Existem várias versões dessa parte também, tá, gente? Mas aí diz então que as mulheres da região foram tomadas de uma raiva enorme, uma violência enorme, e esquartejaram Orfeu. Esquartejaram, dividiram o corpo dele em vários pedaços e jogaram no rio Ebro. E nesse rio Ebro, então, todos os pedaços de Orfeu vão descendo pelo rio, inclusive sua cabeça, né? Quem conhece um pouco de mitologia egípcia já juntou tudo, não foi? Lembra lá de Osíris, que Osíris é despedaçado em 1000 pedacinhos e jogado no Nilo? Qual é a diferença aqui? Lá no Egito, Ísis, a grande maga, esposa dele, está viva e ela junta os pedaços e traz ele de volta. Aqui não. Aqui Eurídice não está presente.
Eurídice está no Hades, ela não está ali do lado dele para juntar os pedaços e trazer ele de novo à vida. Então Orfeu fica sendo a representação do homem jogado na matéria, assim como lá no Egito foi com Osíris, né? O homem despedaçado, jogado na matéria, só que seguindo esse fluxo do rio, justamente o fluxo da matéria, porque ele não tem a alma para refazer esses pedaços, ok? E aqui dizem então que quando o corpo dele vai descendo pelo rio, a cabeça continua chamando por sua amada Eurídice. Eurídice, Eurídice. E aí diz que todo mundo que vê a cabeça dele passando, né, aí um quadro justamente mostrando as ninfas olhando essa cabeça de Orfeu descendo o rio, e chamando pelo nome de sua amada, e comove mais uma vez toda a natureza. Diz que essa cabeça é encontrada por um pescador e ela é motivo de culto em diversos lugares, em diversos templos. O que a gente pode tirar dessa história? Que o homem ele vai continuar despedaçado na matéria até que ele encontre a justa medida. Essa ideia de que o homem é dividido em pedaços é a ideia da consciência humana identificada com a matéria. Se a gente for para um lado um pouco mais oriental, é a unidade que cai na multiplicidade. É a consciência humana, né, que é uma, quando ela cai na matéria, também se identifica com várias partes. Você já viu como a gente é dividido? A gente não sabe se a gente é profissional, se a gente é filho, é mãe, é pai. A gente tem diversos papéis, a gente acha que a gente é um cargo, que a gente é uma imagem. A gente é despedaçado, a gente é dividido. E a gente não sabe juntar todos esses pedaços que fazem parte de nós para que a gente recobre a unidade. Então a gente é Orfeu. A gente tem toda essa capacidade de gerar música e beleza com a nossa vida, mas ainda não estamos preparados para uma união total com essa imortalidade. Por quê? Porque nós somos divididos, somos pedaços identificados com a própria matéria. Bacana, não é? Espero que vocês tenham gostado do mito, que a gente reflita aí o poder da beleza e do amor para poder ajudar a gente a juntar os nossos pedacinhos e voltar para a unidade, ok? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.